nos encontros da Renovação Carismática Católica, não se pode mais fazer a oração de renúncia, mencionando, por exemplo, o nome da Umbanda, da Quimbanda e de algumas falsas religiões e seitas. Porque isso é visto como intolerância religiosa. O argumento é que você não pode fazer essa oração porque você desrespeita a fé do outro, você desrespeita o seu próximo. Ora, meus irmãos, mas será possível que o fato de eu renunciar à Umbanda quer dizer que eu esteja desrespeitando a mesma? Será possível que, se alguém chega a dizer que renuncia à fé católica, isso se trata de um desrespeito à fé católica? Então, ser ateu é um grande crime. Todos os ateus devem ser presos urgente, pois eles renunciam todas as religiões. Percebam que a palavra renúncia está aqui associada a um desrespeito, está associada a uma ofensa. Ó, imaginemos que alguém chega para você e diz: olha, eu tenho uma proposta a te dar, você ser homossexual. O que é que você acha? Aí você diz: não quero ser homossexual, eu renuncio o homossexualismo. Eita, desrespeito! Você está desrespeitando os homossexuais, homofóbico! Isso caracteriza um desrespeito. Você renunciar, você dizer: não, eu não quero. Na minha vida, eu não quero. Ou seja, renunciar à Umbanda não quer dizer que eu esteja desrespeitando os umbandistas. Não quer dizer que eu esteja ofendendo a Umbanda e os umbandistas. Eu simplesmente renuncio à Umbanda. Porque sou católico apostólico romano. Não tem como eu ser católico apostólico romano e ser espírita, e ser umbandista, e ser protestante. Não se pode mais fazer nem mesmo a renovação das promessas batismais. Porque se na hora que for fazer isso, e unido a isso vai ter a oração de renúncia das seitas, não pode, porque caracteriza-se em desrespeito aos outros que fazem parte dessas seitas e falsas religiões. Até mesmo atribuir como falsa religião será visto como um crime. Ora, então, por esta lógica, se for pensar dessa maneira, então renunciar a Satanás é um desrespeito aos satanistas. É um desrespeito àqueles que fazem parte do satanismo. Então agora eu não posso mais falar que renunciou a Satanás, porque o satanista vai se sentir ofendido porque eu disse que renunciou a Satanás. Então, meus irmãos, por esta lógica, a situação está se complicando. Eu vejo muitas pessoas se curvando a um sistema, e olhe que essas pessoas, elas são pessoas que têm um abuso de autoridade muito grande. Ou você se curva às decisões deles, ou eles simplesmente lhe proíbem de pregar em seus grupos. Chegou no tempo do divisor de águas. Ou você é católico de verdade, ou você se curva a essas decisões sem lógicas, que estão aí se curvando a decisões que não estão em conformidade com a Sagrada Escritura. Uma das críticas que mais faço é que a renovação carismática exige uma carta de recomendação do seu coordenador diocesano ou do seu coordenador ali local, do seu coordenador local.
Se você não tem essa carta, você não pode pregar na renovação carismática, porque você não está em comunhão com o movimento. Então quer dizer que a carta de recomendação de um pároco, de um padre, não serve. É isso mesmo que você está ouvindo, meu amigo. A carta de recomendação de um sacerdote, do seu pároco, não serve para eles. Não serve. A carta do coordenador paroquial não serve para eles. A carta do seu coordenador de catequese, se você é catequista, não serve para a renovação carismática. Ou seja, a carta do seu coordenador da pastoral familiar, do ECC, do EJC, não serve. Tem que ter a carta do coordenador da renovação, senão você não prega na RCC. Você acha que isso é católico? Você que está me assistindo acha que é católico você não poder fazer uma oração de renúncia às seitas? Porque uniram a palavra renúncia com a palavra ofensa. O fato de eu renunciar, eu estou ofendendo, por acaso? Será que isso tem lógica, queridos? Infelizmente, alguns ainda acham isso normal. Por quê? Porque há pessoas que têm uma cegueira. E em nome de uma obediência aos seus coordenadores, eles simplesmente aceitam tudo. E acham que se desobedecer, estão no caminho errado. Entenda, você deve obediência aos seus líderes desde que eles estejam em conformidade com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. É grave a situação e é por isso que a renovação carismática está em crise no mundo inteiro. Os grupos carismáticos estão em crise. Eu já viajei muito pregando em grupo carismático. Hoje me privaram de muitos porque, infelizmente, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar absolutamente nada da RCC. Porque rapidamente eles, com uma autoridade abusiva, lhe proíbe de pregar e ponto final. E quem desobedecer isso vai ser cancelado, vai ser... Veja, eles nem chamam o Daniel Silveira. Quando foi que um líder da renovação carismática me chamou para conversar? Sobre alguma conversa que disseram de mim, sobre algum vídeo que fiz? Não, não tem conversa. É simplesmente cancelamento e tchau. E tchau. É isso que acontece. Por esse motivo, eu não sou mais da renovação carismática, porque identifico na renovação carismática, muitas das vezes, um tremendo de um protestantismo. Parece uma seita protestante, em muitos lugares. Porque ou você vai de acordo com o que o coordenador manda, ou então você é cancelado. Há um movimento se curvando até a teologia da libertação. O padre da teologia da libertação, o que é que se faz? Não vamos falar sobre teologia da libertação, porque o padre daqui é da teologia da libertação. E o que é que acontece com isso, gente? O que é que acontece com isso? O que acontece é que se curvam ao que é mentiroso. A teologia da libertação é herética. Isso é indiscutível. O que a igreja não ensina, por exemplo, dizem que demônio não existe. O catecismo da igreja católica, no número 414, diz que demônios existem. Mas há muitos líderes que estão aí em nome da obediência. Não, irmão, quem anda na obediência é melhor do que desobedecer. Os caras obedecem o erro em nome dessa obediência. Sinceramente, meus irmãos, estamos em tempos difíceis. A apologética está sendo expulsa da igreja por muitos. Mas não vão conseguir. Sabe por quê? Porque quanto mais tentam fazer isso, mais católicos firmes se levantam. E sabe o que é que esse povo da renovação carismática está fazendo? Eles estão potencializando os movimentos tradicionalistas radicais.
Você sabe por quê? Porque você vai conversar, por exemplo, com alguém do Centro Dom Bosco. Não estou dizendo que o Centro Dom Bosco é um tradicionalismo radical, mas é um movimento tradicional. Você vai conversar com eles, é doutrina e ponto final. Não tem essa de não, vamos negociar aqui. Não, é doutrina. E o que é que o povo está atrás hoje? A verdade. Você vai conversar, por exemplo, com os sedevacantistas, eles vão chegar para a pessoa e vão falar de doutrina. Doutrina é documento da igreja X, Y, eles tentam provar tudo que dizem. Não sou de acordo ao sedevacantismo, mas vejo em muitos sedevacantistas um grande esforço de obedecer unicamente aquilo que é católico. Eles se esforçam a isso. Não estou dizendo que eles acertam em ser sedevacantistas, mas eles lutam para obedecer o que é católico. Eles têm muitos, não são todos, eu vejo maldade em alguns de distorcer, de ser desonesto, mas tem muita gente honesta e que tem uma reta intenção de obedecer unicamente o que é católico. Aí quando você chega, por exemplo, num grupo da RCC, e você vê alguém olhando para você e dizendo, olha, aqui você não pode fazer uma oração que renuncia à Umbanda, porque isso é desrespeito à Umbanda. Porque tem um bandista que vai se sentir ofendido. Ah, então quer dizer que tem satanista que pode se sentir ofendido por eu dizer que renuncio a Satanás. E agora, o que fazer? Não posso mais fazer oração de renúncia a Satanás, porque um satanista vai se sentir ofendido. Quer dizer que o critério que move a minha oração é se o outro se ofende ou não. Será que isso é católico? Então é esse relativismo, esse modernismo que contaminou a renovação carismática católica. E contaminou a muitos, mas muitos católicos. Mas graças a Deus, o que é que acontece? Os católicos estão vindo para cá, para a internet. E estão pegando um conteúdo verdadeiramente católico e colocando aqui. Sabe por quê? Porque muitos grupos fecharam as portas para a apologética. O cara vai pregar num canto, você não pode falar isso. Aí aqui a gente pode pregar a verdade. E nós estamos entrando nas casas e conscientizando o povo da verdade. Louvado. Eu sei que isso daqui vai gerar, gente, para mim, perseguição, bloqueios, portas vão se fechar. Eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu sei que mais e mais pessoas estão chegando a conhecer a verdade. E nós estamos nos levantando com a apologética genuína. E muitas pessoas estão conhecendo a verdade e essas pessoas irão se desligar de todo e qualquer movimento que tente renunciar à apologética. Católico, seja firme. Vá para a Santa Missa. Entre em grupo, se o grupo for católico. Pregar a doutrina, falar a verdade. Mas jamais, jamais negocie sua fé. Jamais deixe de pregar a verdade. Mesmo que um coordenador, um pároco, seja lá quem for, tentar lhe proibir de falar e de viver a verdade. Ninguém pode te proibir de falar e de viver a verdade. Fica firme. Mesmo que todos te renunciem aí, todos te rejeitem aí na sua paróquia. Fica firme. Mesmo que seja você sozinho na sua paróquia. Fica firme. Não negocie sua fé. Cuidado, vigiai e orai. Galera, ontem eu gravei um vídeo falando sobre a orientação pastoral que veio da Coordenação Geral da Renovação Carismática Católica, referente às orações de renúncia. Ou seja, a RCC na nossa atualidade virou uma seita dentro da Igreja Católica. Queridos, na nossa atualidade, isso está acontecendo. São pessoas que decretam alguma coisa e se alguém for contra eles, se alguém criticar qualquer coisa deles,
acontece isso daqui. O cancelamento dentro da própria igreja. Ou seja, assim como eu, muitos estão sendo cancelados por esta autoridade opressora da renovação carismática católica em nossa atualidade. O que nós estamos presenciando é a renovação carismática caindo, grupos se esvaziando, né? Confusão por cima de confusão, dentro dos grupos, dentro do movimento, pessoas se desligando da RCC, por quê? Por causa da irresponsabilidade da coordenação atual. É isso que nós estamos presenciando. E uma coordenação que está rendida à teologia da libertação. Vocês acham que quem é os responsáveis para decretar isso na renovação? Não é o coordenador. É, com certeza, bispos e padres da teologia da libertação, e o coordenador simplesmente foi omisso, simplesmente se submeteu a algo que não está em conformidade com aquilo que é católico. E eu vou te provar que não está. Eu vou te provar, certo? Vamos para um conteúdo verdadeiramente católico. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que alguém que é católico apostólico romano consegue ainda defender a renovação, a RCC, em nossos tempos? Uma RCC que diz que não vai mais fazer a oração de renúncia aos orixás, para não ofender os umbandistas e macumbeiros. Ora, renunciar uma seita não significa ofensa, mas a renovação carismática na nossa atualidade diz que significa, se submetendo aí à teologia da libertação. Vamos lá, vamos aqui para um conteúdo católico refutando esse pensamento dos carismáticos atuais. Patrística Clemente aos Coríntios, ele diz: é melhor estar em conflito com homens ignorantes e faltos de bom senso, soberbos e jactanciosos em seus arrogantes discursos, do que estar em conflito com Deus. Ou seja, é melhor você estar em conflito com homens do que você estar em conflito com o próprio Deus. Eu estou vendo uma RCC rendida à teologia da libertação, rendida ao sistema político que quer destruir a apologética. A RCC se rendeu, gente. Se rendeu. Vai dar uma voltinha e conversa com o povo que está em grupo. Você vai ver lá um bocado de gente relatando abusos de autoridade por parte dos coordenadores da RCC. Esse povo que está na coordenação, não todos, mas muitos, estão altamente corrompidos. A RCC virou uma seita. É isso que está acontecendo. É isso que nós estamos presenciando. E eu vou ser perseguido por isso? Não estou nem aí. Eu disse no vídeo que gravei ontem que seria perseguido. E aconteceu. Olha, gente, ontem mesmo já teve cancelamento. Hoje não pode bater de frente com nenhum sacerdote, porque é sacerdote. E aí, se o padre for da teologia da libertação e der uma orientação da TL, eles se submetem. A RCC se vendeu para a TL, meu irmão. Podem me perseguir, me cancelem. Eu venho aqui no YouTube e prego, e o povo que me segue aqui, a maioria dos comentários é apoiando, porque sabem, e eu peço a você que está me assistindo, você sabe de situações graves de coordenação da RCC? De decisões erradas? Comenta aqui ou manda no meu zap, né? Passa para mim, que eu não vou mais me calar diante desses lobos em pele de cordeiro. Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou estar respondendo aqui uma pergunta que uma pessoa me fez, muito interessante, voltando aqui a mencionar a RCC e as novas comunidades. Muito importante abordar temas referentes a esses movimentos carismáticos, né? Que gera-se muita, vamos ser sinceros, gera-se muita discussão acerca disso, devido os exageros, devido também, ultimamente, né, aí,
a omissão, né, de muitos carismáticos, de lideranças da RCC, de novas comunidades e ditos profetas dos últimos tempos, nesse movimento avivalista existente em nosso Brasil. Desde já eu quero destacar que eu não sou contra todos os carismáticos e a sua existência, desde que os mesmos vivam de fato a fé católica. Mas eu já fiz parte desses movimentos e me desliguei. E tenho motivos para argumentar o porquê que me desliguei. Um dos grandes motivos é justamente a direção nacional da RCC cada vez mais curvada diante da teologia da libertação. E isso é um fato, né? Muitos grupos carismáticos deixam de pregar a verdade, deixam de falar aquilo que pertence à apologética católica, porque o padre é da teologia da libertação e ele não quer esse tipo de pregação em sua paróquia. Daí, para eles não serem cancelados pelos padres, eles vão lá e ficam caladinhos. E eles vão ficar pregando o quê, então? Somente cura e libertação, fogo, avivamento, que vai derramar o fogo do Espírito nessa nação, que vai se levantar uma geração nova, e papapá, pronto, fica nisso. Fica nisso. Não sai disso. Você pode prestar atenção que a linguagem carismática e avivalista de hoje em dia, muitos, não são todos, tá? Não são todos. Eu conheço pessoas que estão inseridas nesses movimentos, que pregam a verdade, que denunciam a teologia da libertação e por aí vai. Agora, tem muitos, não são poucos, é muitos mesmo. Ficam só nesse discurso de cura, de libertação, e fogo, e glória a Deus, e toca trombeta, e não sei o que, e aquela coisa toda. E, diante disso tudo, né, nós precisamos ser sinceros. E veja, quando eu comecei a fazer essas argumentações, criticando, né, a omissão, esse se curvar desse povo diante da teologia da libertação, muitos já cancelaram, não leva mais o Daniel para pregar. Por que eles não querem me levar para pregar? Porque eles têm medo de eu chegar lá e denunciar a teologia da libertação, descer o pau falando sobre a questão da crise da igreja, e os padres e bispos não querem essas pregações. Você vê bispo aí, né, negando a comunhão na boca de pessoas que têm uma vida piedosa, que entende sobre a tradição da igreja. Nega. Isso vai dar em quê? Em nada. E o que é que os profetas de hoje em dia do fogo do Espírito Santo fazem? Nada. Não pregam contra isso e deixa rolar. Ou seja, eu vou falar aqui sobre a crise na igreja. Olha só a pergunta que me fizeram. Missionário Daniel, a RCC e novas comunidades fingem que a crise na igreja não existe? É isso mesmo. Isso mesmo. Eles fingem que nada está acontecendo. Eles até sabem da existência da crise. Eles até têm conhecimento do que os padres podem e o que eles não podem fazer, o que os bispos podem e o que eles não podem fazer. E eles também sabem que o leigo, diante dessas situações, ele precisa se posicionar, mas eles não se posicionam. Por quê? Medo de cancelamento. Eu vivo dizendo isso aqui para vocês. Aí sabe o que é que acontece? O povo católico está chegando até grupos tradicionais e está encontrando a pregação sobre a doutrina da igreja verdadeira. O povo de Deus está indo em busca de aprender a fé católica de fato e ter acesso a livros que tenha conteúdo profundo e verdadeiro, por exemplo, na editora do Centro Dom Bosco. Porque você vai lá e encontra um arsenal de livros maravilhosos, católicos de verdade, que denuncia as falsas doutrinas, que denuncia o falso ecumenismo, que denuncia a desgraça da teologia da libertação. Os caras se posicionam, tudo que acontece
que não deve acontecer, os caras vão lá, gravam um vídeo, se posicionam, isso aqui tá errado por causa disso, disso. E que se exploda se vier perseguição para cima do Centro Dom Bosco. Que se exploda se vier perseguição para cima de muitos grupos, institutos que estão nascendo tradicionais. Porque eles sabem muito bem que por mais que um padre ou um bispo seja contra eles, e se eles mostrar na doutrina da igreja, se eles mostrarem na tradição da fé católica o porquê que eles estão falando aquilo, ninguém vai conseguir rebater os caras. Por quê? Porque eles estão mostrando de onde eles tiraram. Gente, entendam isso aqui. O verdadeiro católico, quando ele se posiciona, ele mostra de onde ele tirou a argumentação dele. Olha, eu estou tirando minha argumentação disso daqui. Entende? Eu estou tirando a minha argumentação, está aqui no catecismo da igreja diz isso, o santo tal diz isso, e etc. Aí, o que é que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia é mais fácil não bater de frente com o clero corrupto. Aí a teologia da libertação avança. Mas, graças ao trabalho de muitos desses grupos tradicionais, que eu não concordo com tudo que eles dizem, não concordo com todos, mas graças a esses grupos, tem gerado, realmente gerado esta geração católica que se levanta. Não foi esse povo avivalista, esse povo da RCC, que levantou um exército contra a teologia da libertação, não. No começo até sim, mas hoje não. Hoje não. Agora, existem alguns avivalistas aí, carismáticos, que fazem esse trabalho, que eu conheço, como eu disse a vocês, que bate de frente, que evangeliza de verdade, que prega a verdade. Agora, vê só um evento, me mostra um evento da RCC. Vou botar aqui nos últimos 5 anos. Um evento da RCC. De apologética. Me mostra um evento da RCC que foi pregado a verdade contra a teologia da libertação, referente à crise na igreja que está acontecendo em nossos tempos. Mostra aí uma liderança da RCC denunciando teologia da libertação, denunciando protestantismo, falso ecumenismo. Protestantismo talvez até você encontre, mas falso ecumenismo. Eu quero que você me envie. Me envia aí que eu quero ver. Você não vai achar, meu irmão. Estou botando nos últimos 5 anos, porque dos últimos 5 anos para cá, muita coisa mudou. Entende? Os caras conseguiram. Gente, esses infiltrados dentro da igreja, esse modernismo desgraçado, que quanto mais eu conheço sobre modernismo, mais católico eu fico, porque eu vou renunciando. Veja, a situação é tão séria, eu vou ser bem sincero para vocês, a situação é tão séria que eu me vejo, Daniel, num processo de desintoxicação. Vocês acreditam nisso? Eu estou sendo desintoxicado. Gente, eu vim do protestantismo, vim para a igreja católica, aí vim para o meio carismático. Aí nesse meio carismático eu começo a observar e beleza, vou observando, aí fui estudando a doutrina. E eu olhava assim para algumas coisas no meu carismático, eu olhava para a doutrina, meu Deus, isso aqui tá estranho. Comecei a observar os sacerdotes, os padres, os bispos e tal. E eu olhava assim, eu digo, meu Deus. Aí eu olhava para a CNBB, isso aqui tá errado, tá tudo errado aqui. Isso aqui que eles estão fazendo. Aí ia para a doutrina, ia estudando, aí encontrava os grupos tradicionais, aí a galera mostrando lá os males da teologia da libertação, os males do modernismo, o que há de errado no meio dos grupos carismáticos e tudo. Aí eu, em choque, processo de desintoxicação, entendeu? Então, veja só, é interessante, o Papa Francisco, numa audiência geral, no dia 19 de junho de 2003, ele disse assim: o conflito pode ajudar-nos a crescer. Até aí, verdade.
Mas também pode dividir-nos. Não percorramos o caminho das divisões, das lutas entre nós. Ok, Papa, concordo. O conflito pode nos fazer crescer? Sim. Mas quando o Papa chama Leonardo Boff para dar palestra em um evento, como é que ele quer que não exista conflito? Como é que o Papa não quer que exista conflito se um bispo lá de Portugal diz que a JMJ não vai ser para converter ninguém? E o Papa viu tudo isso e não falou nada, não bateu de frente com isso, porque com certeza ele teve acesso a isso. Se ele não teve, ele pelo menos tinha que ter um trabalho mais investigativo referente a esse tipo de narrativa. Ah, Daniel, agora você está contra o Papa. Não, peraí. Eu estou mencionando as causas de um porquê que hoje há tantos conflitos. Porque a apologética foi expulsa pelos padres e muitos bispos do nosso meio. E há um pulso de ferro para impedir de apologética existir em nosso meio. E as lideranças carismáticas ficam tudo caladinho para não ter chateação com o padre e poder continuar pregando. Vamos ser sinceros, gente. E aí é o que a pessoa chega a me perguntar aqui. A RCC e novas comunidades fingem que a crise na igreja não existe? Finge mesmo. Podem ficar chateados comigo, mas é a verdade. Faz um teste. Chama o coordenador diocesano aí da RCC da tua região. Ou chama aí um fundador de uma dessas comunidades e passa para ele o tema, a crise na igreja. Depois passa outro tema, combatendo o falso ecumenismo. Depois passa outro tema, denunciando a teologia da libertação. Vê se ele aceita pregar isso aí. Talvez até ele aceite, mas não vai falar o que deve falar. Provavelmente. Estou dizendo que pode acontecer, não pode acontecer de um deles aceitar e pregar a verdade. Não estou dizendo isso. Você que aceite, ninguém sabe. Mas faz o teste aí. Eu tenho certeza que a maioria vai dizer, não, irmão, não vamos tocar nesse assunto não, porque... Aí quem é que toca? Os grupos tradicionais. Quem é que toca? Os sedevacantistas. Aí fica lá o povo que vai em busca de conhecer a doutrina, a verdade, eles vão conhecer aonde, pelo amor de Deus? Se nas homilias os padres não estão mais pregando contra as heresias, contra a teologia da libertação, muitos, não são todos, mas é a verdade. Aí quando aparece um que prega, todo mundo corre para aquela pessoa, porque, lógico, porque as pessoas têm sede da verdade. Então o que eu acho é que tanto a RCC como novas comunidades, muitos, não são todos, estão aí fingindo que nada está acontecendo e eles ficam conformados. É interessante que eles ficam conformadinhos ali só em falar sobre fogo de avivamento, sarça que só queima e pronto. Retiro de cura e libertação, retiro de avivamento, aviva não sei o quê, é profecia do avivamento de tal região e não sei o quê. Sou contra pregar sobre avivamento? Não sou contra não. Se for para avivar a sua fé e você realmente ser católico, tá ótimo. Agora, falam tanto em avivamento, em fogo e tá. Parte para essa parte do combate mesmo, para ver. Teologia da libertação, falso ecumenismo, crise na igreja. Parte para essa parte para você ver. Que aí você separa. Os meninos dos homens. Entendeu? Por quê? Porque se entrar nesses assuntos, o clero corrupto corta, proíbe, mão de ferro, já era. Fecha as portas, esse aí não vem mais para minha paróquia, esse aí não entra mais na minha diocese. Por quê? Porque falou a verdade. Mas tem gente que quer ficar ali, não, vamos devagarzinho, vamos. Essa narrativa já faz muito tempo.
Vamos devagarzinho, vamos, irmão, vamos na unidade, na obediência, na estratégia. Que estratégia desgraçada é essa que não funciona de porcaria nenhuma? Entendeu? Eu já tive lugar que o padre disse que vocês estão andando com cruz na mão porque vocês estão caçando vampiro, é? Aí os jovens andavam com o rosário no pescoço. Pra que isso? Andar amarrado com o rosário? Tire isso. Não precisa esse exagero. Já tive lugar, meus irmãos, que eu vou dizer uma coisa a vocês. Que o sacerdote defendia políticos que acreditavam em tudo que a igreja não deseja. Que pregam e ensinam tudo que a igreja condena. E aí? Então, o que há realmente é um fingimento. Vamos fingir que nada está acontecendo? Mas esses também que fingem, muitas das vezes estão lá, assistindo lá os vídeos do Centro Dom Bosco, dos grupos que estão aí batendo de frente com a teologia da libertação. Ou seja, os caras sabem, têm consciência da situação, mas eles não se posicionam. Por quê? Porque é mais cômodo ficar caladinho. É mais cômodo não se meter. Deixa aí que o Espírito Santo de Deus vai resolver. Deus vai agir de algum jeito. Irmão, vamos ter discernimento. Vamos rezar que o Espírito Santo vai... Sabe? Ou seja, eles criam uma narrativa que fazem com que eles tentem se justificar de um porquê que eles ficam caladinhos. E eles chamam isso de estratégia. Que estratégia de quê? Então veja só, o que eu identifico hoje é que muita gente está fingindo que nada está acontecendo. Enquanto nós precisamos pregar a verdade, conscientizar as pessoas dos males da teologia da libertação, dos males do modernismo, dos males desse povo infiltrado dentro da igreja, que são os piores inimigos da igreja. São Pio X dizia, são os infiltrados dentro dela. E isso, gente, falar sobre isso, pregar sobre isso, conscientizar as pessoas sobre isso, não é causar divisão. O que está causando divisão dentro da igreja, eu vou lhe dizer, é justamente a teologia da libertação. É justamente esses sede-vacantistas, esses caras que são exagerados também no tradicionalismo. Isso aí gera divisão. Agora você, como católico, pregue o que é católico. Conscientize as pessoas do que é católico. Seja coerente. Entendeu? E se você pertence a um desses grupos carismáticos ou novas comunidades, seja sincero para o seu fundador e seu coordenador. Meu amigo, é o seguinte, o padre acabou de pregar uma heresia aí, cara. A gente precisa conscientizar as pessoas que ouviram que não é desse jeito aí, não. E aí, como é que faz? Não, mas foi o padre, não fale nada não, pode ele ficar com raiva. Aí sim, aí as pessoas vão continuar na ignorância lá, sendo enganadas pela mentira que o padre pregou. E agora, meu irmão, vai fazer o quê? Ou seja, você está vendo pessoas ir para o abismo por causa de homilias heréticas, por causa de erros gravíssimos, e você vai ficar calado, porque pode o padre se chatear com você. Primeira coisa, procura o padre para conversar com ele. Provavelmente, ele não vai te ouvir. Segunda coisa, você já fez a primeira, foi o correto. Segunda coisa, procura o bispo. Comunica o bispo. Provavelmente, o teu bispo também não vai querer conversa. Tu é um leigo. Quem é tu na fila do pão? Né? Porque é leigo, aí despreza. Tem moral de nada. É isso que eles pensam. Não ouviu? Não fizeram nada? Vai ao povo. Sabe aquele dia lá que o padre falou aquilo lá, com todo respeito ao padre e tudo, mas ele está errado, porque aqui na doutrina diz isso, isso e isso. Ou seja, se não tiver ação do povo de Deus, o povo vai continuar sendo enganado pelas mentiras. E essa ação, só quem tem é quem está determinado a viver a perseguição. Tem gente que está fugindo da perseguição.
Outros estão enfrentando tudo, apesar de serem perseguidos. Aí você separa quem é católico e quem não é. Entenderam? Então aqui está a minha resposta referente a isso. Católicos, saiam de cima do muro. Sejam católicos, custe o que custar. Eu estou sendo perseguido, estou conscientizando logo vocês. Eu estou sendo muito perseguido por causa desses vídeos. Porque eu estou falando a verdade na cara desse povo todo. Muito perseguido, cancelado, inventam 1000 mentiras contra mim. Pode fazer, não estou nem aí. Quem conhece o meu trabalho sabe da seriedade. Meus amados irmãos e irmãs, estão querendo destruir a Igreja Católica por dentro. Todas as vezes que eu venho falar aqui no meu canal sobre esse tema da crise, o que está acontecendo nas paróquias, eu venho falar, gente, com o meu coração chagado, ferido. Porque não é fácil você presenciar tudo isso. E muitas das vezes bate um sentimento de impotência diante da coisa. Tá? Quero falar hoje sobre isso aqui nesse vídeo e dizer para você, católico, aumenta a nossa responsabilidade todos os dias de estudar mais a doutrina da igreja, de conhecer melhor a doutrina da igreja, para sabermos detectar quando alguém, seja lá quem for, pode ser clérigo ou não, precisamos identificar o que está certo e o que está errado. Gente, é uma coisa que é para ser tão simples isso. Tão simples. Poxa, você é padre? Ah, é? Ensine o que é católico. Você não é padre católico? Ensine o que é católico. Você é bispo? Ah, é? Ensine o que é católico. Você é o papa? É católico? Está na igreja católica? É o papa da igreja católica? Ensine o que é católico. Você é leigo, você é religioso, você, seja lá quem você for, você é católico? Sim, ensine o que é católico. Ah, Daniel, mas a gente tem que mudar muita coisa que a gente ensina, porque o outro ali que não é católico, ele pode se sentir ofendido. Então a gente tem que fazer algumas modificações para os nossos tempos, porque o tempo mudou, Daniel. As coisas estão diferentes. Uma coisa que era vista no passado como um erro, agora não é mais. De fato, existem muitas situações que podem se encaixar nessa reflexão. Mas não é tudo, gente. Quando a gente parte para a parte dogmática da igreja, os dogmas da fé católica, eles não podem ser modificados. Quando parte, para aquilo que já ali a igreja já confirmou como uma verdade absoluta, tem gente que está querendo mudar até isso. E eu presencio que quanto mais esse povo da teologia da libertação, com essas narrativas de diálogo interreligioso, essas narrativas de falso ecumenismo também, que é outra coisa, que a gente presencia muito hoje em dia, mais pessoas esfriam na fé, paróquias sendo esvaziadas, porque a doutrina não está chegando no ouvido das pessoas. Olha, se existe uma grande desgraça, é um mau sacerdote numa paróquia, gente. Acaba com tudo. Eu vejo pessoas me relatando, Daniel, a coisa que tá feia, meu amigo. Que ninguém pode pregar o que é católico, porque o padre daqui da paróquia, ele é da teologia da libertação, é um cara que diz que demônio não existe, que isso e aquilo não é pecado, que não sei o quê. Enfim, os caras favorecem. Gente, olha que tolice, que loucura desses caras que defendem a teologia da libertação, de pessoas que defendem,
Porque eles dizem assim, a gente tem que dialogar com o mundo, a gente tem que dialogar com pessoas que propagam ideologias, a gente tem que dialogar. E esse dialogar, muitas das vezes, não é para converter a pessoa, não, é para entender o lado dela, é para deixar que ela fique à vontade na ideia dela e nós não vamos rejeitar essas pessoas, não. E aí o que é que acontece? A pessoa vê o fulaninho indo pro abismo, não precisa denunciar esse erro dele não, porque cada um é livre. E essas narrativas de agradar o mundo que está gerando essa crise aí cada vez mais, gente. Meus irmãos, eu já passei por 18 estados desse Brasil pregando. Quando eu comecei a denunciar a teologia da libertação, eu fui cancelado, gente. Muitos lugares não me levam mais. E outra, teve gente envolvida que pagou pessoas para tentar me destruir a minha imagem, falando mentiras, me caluniando. Mexa com esse povo para você ver uma coisa. É uma máfia. E é uma máfia pesada, que confirma, meus irmãos, aquilo que está na palavra de Deus em Mateus capítulo 5, do 11 ao 12. Diz, bem-aventurados sereis quando forem perseguidos, caluniados, quando inventarem todo tipo de mentira contra vós. Aí o que é que acontece? Muitas paróquias que eu cheguei, eu observava, eu olhava assim ao redor e eu via o estrago que a teologia da libertação fez em muitos lugares. Muitos mesmo que eu passei. Muitos. Ao ponto de antes de eu pregar, tinha gente que dizia assim para mim, olha Daniel, você não pode falar nesse assunto aqui, tá? Porque o nosso bispo não gosta. Assuntos católicos. Não, porque nosso bispo não quer que pregue apologética, porque não sabe que é apologética defesa, né? Apologética católica, defesa da fé católica. Ou seja, cara, eu vi tanta desgraça, gente. Eu vi tanta coisa feia, coisa horrível mesmo. De gente da PJ, da Pastoral da Juventude, com ideologias inseridas na pastoral. Eu vi padres dizer que demônio não existe. Uma vez eu conversando dentro de uma casa paroquial, eu fui falar sobre quem? Santa Faustina. Aí sabe o que é que o padre disse? Né? Santa Faustina tinha problema psicológico, tinha esquizofrenia. Isso aí a psicologia explica. Ela não via nada não. Ou seja, eu presenciei tanta coisa que eu fui ficando assim chagado, sabe? Ferido mesmo, muito ferido. Mas ao mesmo tempo com a certeza que os inimigos infiltrados na igreja, eles não vão conseguir destruir a igreja, mas eles conseguem botar muitas pessoas a perder, viu? Eles conseguem estragar a caminhada de muita gente. Aí o que é que acontece? Comecei a pregar contra esse tipo de padre e bispo. Você não tem noção, gente, do que eu tô passando por conta disso. Muita perseguição. E eles planejam, sabe? Eles têm a coragem de planejar como derrubar apologistas católicos. Você sabia disso? Que eles planejam. Tanto é que teve um podcast aí que um padre da teologia da libertação disse: esses influenciadores católicos precisam ter uma autorização da igreja para poder falar da igreja.
é o certo para poder filtrar, que não sei o quê. Ou seja, eles estão querendo acabar com canais como o meu, esse que você está agora. Por quê? Porque você, muitas das vezes, não vai ouvir a verdade na sua paróquia. Aí você veio para um canal como esse meu aqui, que aqui eu só prego que é católico. Se um dia eu falar uma coisa errada, me repreenda e eu vou ser homem suficiente para dizer, gente, errei, falei isso aqui que não é certo. Não. Mas muitas das vezes o seu padre não te ensina a verdade, aí você encontra na internet, nos canais verdadeiramente católicos. Aí o que é que acontece? Eles estão loucos de raiva, de ódio contra os nossos canais. Eles estão com ódio e eles querem nos calar. Meus irmãos, aí você vê, né, muitos aí se reunindo com hereges, a cambada de hereges vai lá pro Vaticano, né? Líderes protestantes, gente de seitas e mais seitas, falsas religiões, aí tá lá, todo mundo junto. Aí você pega a palavra de Deus, no Salmo de número 1, que vai dizer assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. E tá aí, bispos e padres sentados junto com a cambada de hereges que querem modificar a doutrina da igreja, que querem trazer o novo, o modernismo. As coisas se modernizaram, vamos fazer aqui reformas. E esse povo ganha espaço, viu? Lá no Vaticano, debaixo do nariz do Papa ali, ó, na frente do Papa Francisco. Atualmente é ele o Papa. Ali. Então, meus irmãos, aí tá aí vem sínodo, vem não sei o quê. Gente, é tanta coisa acontecendo que eu tô vendo muita gente esfriar na fé, mas na verdade isso daí, gente, é pra gente ficar mais fervoroso ainda diante desses desafios. Então, católico, coragem, meu irmão. Estuda a doutrina da igreja, pega o catecismo da igreja católica, estuda, lê junto com a palavra de Deus, evangeliza, conscientiza pessoas ao teu redor. Olá, querido povo de Deus, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Está chegando muitas mensagens, acontecendo muitas publicações sobre o sínodo, aí que todo mundo está comentando sobre isso, sobre os absurdos que estão acontecendo na nossa atualidade na igreja. Isso já vem de um bom tempo, né? A gente presencia o clero, não todos, a gente tem que destacar isso aqui, mas rendidos a pensamentos heréticos, estão se esforçando para corromper ao invés de edificar o povo de Deus. E muitas pessoas perguntando, Daniel, você não vai comentar sobre isso? Estou aqui para fazer esse comentário. Meus amados irmãos, eu venho já batendo na teologia da libertação de um tempo para cá, venho falando aqui sobre a questão de muitos padres hoje em dia ser o maior problema da Igreja Católica. Está concentrado principalmente no clero corrupto. Ou seja, eles eram para estar nos ensinando a verdade, edificando o povo, e eles estão fazendo o contrário. E eu venho falando isso e vem surgindo uma série de perseguições, de armadilhas satânicas que se levantam contra mim e contra todos aqueles que se posicionam claramente contra isso. Alguns não estão se posicionando. Por quê? Porque com medo de cancelamento.
com medo de o grupo X ou Y que pertencem ser cancelado pelo bispo. E é isso que vai favorecer os infiltrados dentro da igreja. Porque quanto menos o povo tem coragem de se posicionar, o mal avança. E aí, Daniel, o que falar diante disso? Pessoas me perguntando, cara, você está vendo o que o Papa está falando, está fazendo, está permitindo? Eu estou vendo. Ele continua sendo, Daniel, o Papa da igreja, continua sendo o Papa da igreja, embora que não o melhor Papa da igreja. Embora que fale muita coisa que não estão em conformidade com aquilo que é verdadeiramente católico. Negar isso, gente, é se fazer de cego. Agora, o fato da gente enxergar isso não nos dá o direito, lógico, de dizer que o Papa é um falso Papa. Mas precisamos ser sinceros. O Papa Francisco está prestando um grande desserviço à Igreja Católica. É muito ruim para mim falar isso aqui, porque dói. É muito difícil para mim falar isso aqui, mas é um grande desserviço. A apologética, gente, ela está sendo expulsa da igreja. E o pior, muitos padres e bispos estão calados diante disso. Outros estão achando maravilhoso tudo isso. E estão fazendo de tudo para cancelar a apologética, ou seja, a defesa da verdadeira fé católica. Você sabe o que é que eu estou presenciando, meus irmãos? Muita gente rezando 1000 Ave Marias, rosário, fazendo novena, tudo isso. Mas na hora de se posicionar, elas ficam caladas. Com a desculpa de que preferem, não, irmão, eu prefiro rezar. Já imaginou se todo mundo tivesse esta opção, ninguém seria catequizado? Pois a oração é necessária, sim, é importante, sim, mas a catequese também. Pessoas que talvez não tenham a facilidade de se pronunciar, de desenvolver uma fala, mas no mínimo precisam compartilhar a verdade, de alguma forma, recomendar de alguma forma que pessoas tenham acesso à verdade. Porque muitos que estão aí só rezando, que estão aí só em oração, também estão sendo manipulados por aqueles hereges que estão lá querendo mudar a doutrina da igreja. Inclusive eu já cheguei a conversar com pessoas sérias, pessoas de vida de oração intensa. Sabe o que é que me disseram? Algumas pessoas que conversei disse assim, Daniel, se o Papa falar, cara, aí eu vou obedecer porque é o Papa. Se a doutrina da igreja mudar, é porque o Espírito Santo quis assim. Eu disse, não, peraí, o Espírito Santo não é contraditório, mas aí é um mistério, né, irmão? A gente tem que obedecer e pronto. Se for de alguém ser castigado, não vai ser a gente que vai obedecer, vai ser eles lá que foram os responsáveis. Olha o pensamento. Olha só esse tipo de pensamento. Meus irmãos, a coisa tem se agravado e as pessoas têm assistido isso como algo normal. É isso que acontece hoje no mundanismo. O pecado avança e muita gente está começando a considerar o que era pecado como algo que hoje não é mais. Ou seja, em uma época isso era ofensa a Deus, agora não é mais, os tempos mudaram. Ora, mas Deus por acaso mudou? Então você vê claramente que tem muita gente calado diante disso, e se você for conversar com essas pessoas, elas não sabem nem explicar absolutamente nada, nem um pouco do que está acontecendo. Toda pessoa que denuncia as trevas hoje está sendo isolada, perseguida, tem gente sendo paga, até isso eu já vi, gente sendo paga para poder perseguir quem prega a verdade. Você tem noção disso? Diante disso, meus irmãos, viver a fé. Olha para a tua Bíblia Sagrada, olha para o catecismo e para o que os santos ensinaram. Agora, os santos mesmos. Não são
alguns que querem colocar como santos aí que não são de fato. Porque tem gente hoje que considera qualquer um como santo, né? Mas o cara viveu falando heresia, fazendo um monte de coisa que não devia. Dom Helder Câmara é um exemplo disso. Vai lá estudar sobre Dom Helder para você ver. O que é que vocês vão encontrar? Vai ter muita coisa que você vai olhar assim e vai dizer, meu Deus do céu, mas aí estão querendo canonizar o cara. É mole? E você vai falar isso com o seu pároco para você ver. Você já parou para ter a honestidade, né, assim, na sua análise referente ao seu pároco? Tenta conversar com ele sobre teologia da libertação, tenta falar sobre esse sínodo. É importante você fazer isso, sabe por quê? Para você saber por que você está sendo pastoreado. Você tem feito isso? Você tem tentado chegar assim, ô padre, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha desses assuntos X, Y? Você começa a citar os assuntos polêmicos aí, para você ver os assuntos que separam quem é e quem não é da teologia da libertação. Faz isso para você ver. Agora, eu não estou pedindo para você fazer isso para você virar inimigo do seu padre, não. Mas para você entender quem é que está ali. E o desafio que você tem como católico na sua paróquia. Na sua paróquia. Na patrística Carta a Barnabé diz algo interessante. Diz assim, não sejas dúplice no pensar e no falar. Porque a duplicidade é a armadilha mortal. Tem muita gente aí dúplice. É a dupla personalidade católica. Olha, eu sou católico, mas eu sou católico, porém, eu sou católico, entretanto. Complicado, né? Muito complicado. Você compara essa mentalidade hoje de muitos padres e bispos, até mesmo o Papa, posso dizer assim, compara com o que os santos pregaram, com o que os santos falaram sobre o mal, sobre as heresias, sobre tantos assuntos que eles se posicionaram firmes. E eu venho dizendo aqui, a igreja deve aceitar a todos e não a tudo. Agora estão falando até todes, né? A coisa é muito grave. Então, católicos, diante de tudo isso, desse sínodo, de tudo que está acontecendo, seja católico. Enfrente o que for preciso enfrentar. Que você jamais se renda, jamais se renda a esse sistema corrupto que principalmente está concentrado no clero. Eu também não vou me fazer de cego ao ponto de dizer, nossa, o Papa Francisco tá ótimo para a igreja. Gente, por que eu disse que em muita coisa o Papa Francisco está fazendo um desserviço à igreja? Por que eu disse isso? Por causa dessas forças de expressão dele, por causa dos elogios que ele já deu a padres como James Martin, e tantas pessoas que ele às vezes escolhe para cargos importantes que são só a misericórdia, que a gente olha assim e diz, meu Deus do céu. Teve já encontro online aí importante que ele chamou Leonardo Boff para participar. Minha Nossa Senhora, gente, pelo amor de Deus. Isso eu considero como um grande desserviço, um grande contra-testemunho dele como Papa. Isso não quer dizer que eu esteja perseguindo o Papa, que eu esteja contra o Papa, que eu sou esses malucos advocatistas, não. Mas que de fato há muito deslize, muito vacilo do Papa Francisco. Isso é nítido. Dizer que não existe é se fazer de cego.